Eu gostaria que você abrisse comigo lá no Evangelho de João, no capítulo 4, por favor. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 19 ao 24. João 4, do 19 ao 24. Diz assim a palavra. Disse a mulher a Jesus: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, quero colocar a minha vida, Deus, e a vida da Tua igreja, a Tua presença nessa noite. Deus, nós sabemos que sem a Tua graça nós não podemos fazer nada. Deus, é através da Tua graça derramada sobre nós, sobre a minha vida, é a Tua misericórdia, meu Deus, que nos coloca neste lugar para meditar na Tua palavra, Deus. E nós entendemos esse privilégio e pedimos a Ti que o Senhor nos faça realmente entender quando o Senhor pede de nós que nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor nos conduza, meu Deus, nessa meditação e nos ajude, meu Deus, transformando o nosso coração, transformando a nossa vida, o nosso entendimento, para que nós possamos realmente entender aquilo que o Senhor quer de nós. Deus, que nós possamos nessa noite sair daqui profundamente, meu Deus, cheios de Ti, cheios da Tua palavra, cheios de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Deus, sei que não sou digno, Deus, e sei que não sou capaz, Deus, mas é através da Tua graça, como falei, da Tua misericórdia, que o Senhor providencia este momento para que nós possamos aprender de Ti, Deus. Então, que o Senhor me use nessa noite, abra os corações e o entendimento, para que possamos nos achegar mais na Tua palavra, Deus, e que ela possa, como eu falei, corrigir o curso da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, um pouco do que está acontecendo aqui. Jesus sai da Judeia para a Galileia. No caminho, então, ele próprio disse que era necessário passar por Samaria, né? Então, ali em Sicar, e ele chega até perto desse poço, né? É uma história conhecida ali onde ele se encontra com essa mulher samaritana. Então, Jesus, cansado da viagem, se senta à beira desse poço por volta do meio-dia. E ali, logo em seguida, chega essa mulher samaritana e começa o diálogo dela com Jesus, né? Então, ela chega até o poço, Jesus fala com ela, isso já causa uma estranheza nela, porque os judeus com os samaritanos não se davam muito bem, né? Tinha toda essa coisa, essa rivalidade entre eles, e como se os samaritanos fossem uma classe inferior. Então ela já acha estranho por isso, e Jesus fala: eu estou com sede, então pode me dar um pouco de água? E ela também, isso continua provocando a estranheza dela, porque os judeus nem mesmo bebiam no mesmo recipiente que os samaritanos bebiam, né? E essa conversa segue então, e Jesus fala: olha, se você soubesse com quem está falando, não é você que me daria água, mas eu que te daria água. E a água que eu tenho para dar, aquele que bebe dela nunca mais tem sede. E ela então diz: poxa, então me dê dessa água para que eu não tenha sede nunca mais. E Jesus então fala para ela: tá, vai e chame teu marido. E ela fala: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus, conhecendo bem o coração da mulher, disse: você disse bem, você não tem marido, você já teve 5, e aquele que está com você hoje não é o teu marido, né? Então, a partir disso a gente chega nesse texto que a gente leu, que a mulher, identificando isso, ela diz: Senhor, vejo que tu és profeta.
Então, Senhor, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, aqui a gente sai um pouco dessa água da água da vida e vai para a parte da adoração, onde o diálogo segue nessa linha, dizendo como Deus gostaria que nós o adorássemos. Continuando aqui, então, quando houve a divisão do povo judeu, Reino do Norte e Reino do Sul. Então, o Reino do Norte, a capital era Samaria. Reino do Sul, a capital era Jerusalém. Então, os samaritanos instituíram, através do rei Jeroboão, o culto ao bezerro de ouro. Os samaritanos diziam que as pessoas deveriam adorar no Monte Gerizim, enquanto os judeus diziam que deveriam adorar o Senhor no Monte Sião, onde estava o templo. Então, no Reino do Sul, nós temos o Reino do Sul, a capital é Jerusalém, o Reino do Norte, a capital é Samaria, né? E aqui Jesus está conversando com essa samaritana. No Reino do Sul permanecia o Templo de Salomão, construído conforme a determinação de Deus, onde ele dizia que ele só deveria ser adorado ali no Monte Sião, no templo, onde ele estava construído, onde era o lugar dos sacerdotes, onde era o altar do sacrifício, a arca da aliança, e por outro lado a gente tem Samaria, o Monte Gerizim, onde os samaritanos diziam que ali era o lugar de adorar o Senhor. Né? Então, a adoração dos samaritanos era uma adoração meio mística, meio misturada com as coisas pagãs. Né? Então, como eu falei, o rei Jeroboão colocou ali a adoração a imagens, tipo os bezerros de ouros, em referência até ao Velho Testamento. Então, o Reino do Norte e o Reino do Sul se desenvolveram como duas religiões opostas, ambas dizendo adorar o mesmo Deus, mas cada um com o seu lugar estabelecido para o culto e para a adoração. Então, é nesse contexto que essa mulher está perguntando: Senhor, o meu povo diz que nós devemos adorar aqui no Monte Gerizim, mas os judeus dizem que deve ser adorado em Jerusalém. Aonde que se deve adorar o Senhor? Então, olhando para o texto, a primeira coisa que nós podemos observar nesse texto é o seguinte: a palavra diz que são estes os adoradores que o Pai procura. A primeira coisa é que Deus tem procurado por adoradores, é isso que diz a palavra de Deus. Ele é um Deus não só que procura por adoradores, mas é um Deus que também quer ser adorado. Ele procura por isso. Só que existe uma maneira errada de adorar a Deus e existe uma maneira correta de adorar a Deus. Né? Então, se a gente pensar o que é adoração, a gente parar para pensar o que seria adoração. A adoração seria o ato de se prostrar e reconhecer a grandeza e majestade de um soberano. Um ser que é soberano, que tem todo o poder. Então, é o ato de se prostrar e reconhecer diante daquela pessoa, com um modo de amor, de amar intenso, a majestade e a grandeza desse ser soberano. Se a gente pegar a definição literal que está lá de adoração, vai dizer o seguinte, que está relacionado a respeito da reverência, forte admiração ou devoção em relação a determinada pessoa, lugar ou coisa. Então, olha que interessante. Adoração é algo que pode ser direcionado também para uma pessoa, para um lugar e para uma coisa. E nós vamos ver que isso faz parte das nossas vidas. Nós, muitas vezes, direcionamos a nossa reverência para pessoas, coisas e lugares. E um ponto importante, além de dizer que Deus procura os adoradores, é pensar que somente Ele é digno de ser adorado. Mateus 4, do versículo 8 a 10, ali onde Jesus está sendo tentado por Satanás, diz o seguinte: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei se você prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Então, somente o Senhor é digno de ser adorado, mas nós vemos que Satanás, as potestades desse mundo,
ou as forças desse mundo, elas tendem a nos fazer, a nos dobrarmos para coisas, para outras pessoas que não seja o Senhor. Então nós devemos sempre entender e reconhecer no nosso coração para quem que nós estamos nos inclinando. Então eu não sou digno de ser adorado, você como pessoa não é digno de ser adorado, porque nós não somos senhores de nada. Nós não somos senhores nem da nossa própria vida. O que você pode fazer para a sua vida, para impedir que a sua vida se interrompa de um dia para o outro? Você não tem controle sobre isso. Não há pessoa digna nesse mundo, seja ela qual seja o grau de importância dela, que seja digna de mínima adoração. Admiração é outra coisa. Respeito é outra coisa. Agora, a adoração, não há pessoa nesse mundo que seja digna disso. Então, nossa natureza tende a adorar coisas e pessoas. Nós idolatramos carros, artistas, políticos, o poder, que às vezes vem para as nossas mãos, lugares e até mesmo figuras religiosas, né? Pastores, nós idolatramos pastores, nós adoramos figuras religiosas, né, famosas. Muitas vezes nós fazemos isso, né? A glória que era de Deus muitas vezes para no homem. E eu queria que você guardasse essa frase no teu coração, que é: ou nós adoramos a Deus, ou nós vamos obrigatoriamente adorar qualquer outra coisa, ou pessoa, ou outro Deus. Porque existe o Deus verdadeiro, a verdade absoluta, que habita na palavra de Deus através de Jesus Cristo. E existe as divindades que são criadas pelo homem. A gente mescla aquilo que a gente gosta de Deus com aquilo que é nossa vontade. Então, muitas vezes, nós estamos, ao invés de adorar a Deus, nós estamos adorando uma divindade que parece com Deus, mas não é. Porque ela é mesclada com aquilo que me agrada, e não com a verdade absoluta que é a palavra de Deus. Então, ou nós adoramos a Deus, ou obrigatoriamente nós vamos adorar alguma outra coisa. Ou nós vamos adorar um filho, ou nós vamos adorar uma namorada, ou nós vamos adorar o trabalho, ou nós vamos adorar o poder, ou nós nos rendemos em adoração a Deus, ou o nosso ser vai se prostrar diante de outras coisas. E dito isso, nós voltamos aqui para a palavra e meditar nessas duas coisas. Existe um princípio básico para a adoração que Jesus coloca aqui para essa samaritana, para essa mulher. Que a primeira coisa seria em espírito. Então, essa é a hora em que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. E a palavra diz que Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito. Então, o que isso quer dizer? Primeiro, que Deus não está preso em lugar algum. Deus é espírito. Deus não tem representação física. Ele deve ser adorado em qualquer lugar, sem nenhum tipo de representação física ou de imagem. Porque Deus é espírito e não há nada que possa ser representado fisicamente que possa representar a glória de Deus nessa terra. Então, o que a palavra está dizendo aqui? Que Deus era adorado em um lugar específico, mas agora Ele é adorado em todos os lugares, até os confins da terra. Então essa mulher samaritana conhecia um tipo de adoração. E aqui a resposta de Jesus era uma resposta para confrontar o jeito errôneo de adoração dos samaritanos, através das imagens. Porque, como eu falei, eles instituíram a adoração aos bezerros de ouro e algumas outras coisas. Então, o que Jesus está falando para ela, não é mais nesse monte, não é mais em Jerusalém, não é através das imagens, mas é em espírito. A única representação física de Deus que esteve nessa terra aqui foi através de Jesus. O que pôde ser visto de Deus fisicamente foi visto através de Jesus para aqueles que o conheceram. Fora disso, Deus é Espírito e nós o adoramos através do Espírito. E a palavra Espírito aqui, como a gente vê
muitas vezes, uma interpretação em cima disso, ela não diz respeito ao Espírito Santo, onde muitas vezes parece que aqui, como eu já ouvi, as pessoas falam, não, agora chegou o momento que a gente precisa adorar o Senhor através de manifestações do Espírito Santo. Então tem que ser uma adoração mais avivada, onde o Espírito Santo vem, né, e a coisa emerge, e a gente dança, a gente pula, porque o Espírito Santo está se manifestando. Então é chegada a hora da verdadeira adoração, onde a adoração vai acontecer através da manifestação do Espírito Santo. Mas a palavra aqui não diz respeito ao Espírito Santo, mas ao nosso espírito. E se você olhar para a tua palavra, toda vez que a palavra diz com respeito ao Espírito Santo é maiúsculo, aqui é minúsculo. Essa palavra diz respeito a algo que não é em contraste à matéria, é de forma invisível, na nossa mente e no nosso coração. É claro que através da adoração, o Espírito Santo está presente em nós. O Espírito Santo está presente na adoração, mas não é através da adoração com manifestações do Espírito Santo, apesar que em alguns momentos o Espírito possa se manifestar da maneira como Ele quiser. Então, é adoração, não em um lugar específico, não um dia específico, não num monte, não no outro, não no templo, mas através do Espírito. Não tem mais lugar, gente. Não é aqui. Nós nos reunimos aqui em um momento de culto, né, onde tem o serviço, onde você serve as pessoas, e nós também prestamos a nossa adoração aqui. Mas a adoração agora pode ser lá no teu quarto. A adoração, né, e isso é maravilhoso. Imagine se fosse um lugar específico lá em Jerusalém para a gente adorar a Deus. E nós amamos lugares. Nós amamos coisas, não é verdade? É por isso que a gente é tão consumista com coisas, né? Por exemplo, eu amo esse lugar aqui. Quem está aqui há algum tempo, com certeza tem um carinho especial por esse lugar. Então a gente vai se moldar, e isso dói um pouco, né? Porque a gente liga o nosso sentimento com os lugares, porque foi onde aconteceu as coisas, né? Então muitas coisas boas aconteceram aqui, talvez você encontrou Jesus nesse lugar, e o teu coração fica vinculado com esse lugar. Quase que parece que adorar aqui dentro é uma coisa, flui mais do que adorar em outro lugar, né? Uma coisa assim quase. Mas não é mais pelo lugar. Agora pense nisso, se a gente já se pega nesse lugar, se apega nesse lugar, imagine os judeus, com o templo que foi instituído por Deus. Deus falou, você vai construir assim. Então ali com a Arca da Aliança, né, que representava a presença de Deus que estava naquele lugar, onde eles marcharam pelo deserto por muitos anos, carregando aquilo. Enfim, eles estavam ali diante do templo. Imagine o sentimento realmente, que força que tinha aquele lugar para eles. Eu entendo que realmente tinha muita força, mas aqui Jesus está mudando muita coisa. E Jesus está dizendo para ela, esqueça o templo, esqueça o monte. É chegada a hora em que vocês adorarão em espírito. Não mais em um lugar específico, mas em espírito. Amém, meus irmãos? A segunda coisa seria em verdade. Então, em espírito e em verdade. Nós que cremos no Evangelho, para nós, existe uma verdade absoluta, como eu falei. Nesse tempo de tantas verdades relativas, aonde a verdade, né, a sociedade diz isso hoje, a verdade é aquilo que eu observo e parece real para mim, isso é a minha verdade. Né? Então o outro tem a outra verdade dele. Mas nós, quem não crê tudo bem, mas nós os que cremos, nós temos essa crença de uma verdade absoluta. Porque senão vai acontecer aquilo que eu falei, nós vamos criar divindades para nós que não tem a ver com Deus. Então a verdade, ela é absoluta. E que verdade é essa? Eu gostaria de ler 3 versículos com vocês, em João mesmo. João 1:1. No Evangelho de João mesmo, capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Amém? Seguindo João um pouco para frente. João 14:6. João 14, versículo 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? E por último, João 17:17. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Então, meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo, quando nós olhamos para o que ela chama de verdade, primeiro que Jesus, Ele era e sempre foi, Jesus é o verbo encarnado. Então, a palavra está dizendo que a palavra de Deus é a verdade, a tua palavra é a verdade. E Jesus está dizendo também, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o único caminho verdadeiro até Deus. E no princípio era Deus, e o verbo se fez carne, o próprio Jesus, a palavra de Deus, a palavra que nós temos em mãos, a palavra que fez existir todas as coisas, se fez carne e habitou entre nós. Então, essa é uma verdade absoluta para nós cristãos, a verdade de que Jesus, sendo Deus, no princípio de tudo criou todas as coisas e nos revelou a palavra deles, e através da palavra deles nós rendemos adoração a Deus. E é assim a maneira correta de se adorar a Deus. Ou seja, então, não mais em um lugar específico, não mais santificando um lugar ou uma coisa ou uma imagem, mas através do meu espírito, através de quem é Jesus e de quem Deus é. Então, eu entendo quem Deus é, eu entendo quem Jesus é, o seu sacrifício em meu favor, as suas obras, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Então, eu entendo tudo isso através da palavra de Deus, e através de Jesus, que é a verdade encarnada, nós nos achegamos até Deus. Então, isso é maravilhoso, e essa é a verdade absoluta que nós devemos nos firmar. Deus, Jesus e a sua palavra. Amém? Esse é o caminho para a adoração. Esse é o caminho para a adoração correta. Como eu falei, não mais nos montes, não mais nos templos, mas com o meu coração, em espírito. Né? É de dentro para fora. E eu gostaria de falar sobre uma outra verdade, que também é uma verdade que corresponde a nós. Então nós temos essa verdade absoluta que é a palavra e quem Deus é, mas também, quando nós nos achegamos a Deus, é a verdade de quem nós somos. Então eu gostaria que você pensasse nisso, quem você é. Quando nós nos achegamos a Deus, nós precisamos nos achegar e adorar a Deus verdadeiramente, mostrando a verdade de quem você é, de quem eu sou. É assim que nós devemos nos achegar a Deus. Nem mais, nem menos. Exatamente quem você é. Olhando para você, você talvez se conhece muito bem quem você é. É dessa maneira que você deve se achegar a Deus em adoração. E por isso que Jesus confronta essa mulher. Jesus expõe o pecado dessa samaritana. Porque Jesus não queria se relacionar com essa mulher com uma aparência exterior, sem hipocrisia. Então, Jesus fala para ela, parece uma coisa até meio desconexa do que eles estão conversando. Não, a água que eu tenho, aquele que beber nunca mais terá sede. Não, Senhor, então me dê dessa água. Jesus fala, então vai buscar teu marido. Né, parece uma coisa fora de contexto até. Né? Então ela fala, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus fala, você disseste bem, teve 5, e o que está hoje não é o teu marido. Então Jesus não queria expor o pecado dessa mulher, primeiro para que ela se afastasse dele. É o contrário, Jesus queria tirar toda a máscara, tirar tudo aquilo, toda a aparência exterior dessa mulher, para que ela sabia que ela devia se relacionar com ele verdadeiramente, mostrando quem ela é, inclusive as suas falhas e os seus pecados. Então, Jesus faz isso rotineiramente. A gente vê na palavra de Deus um outro caso,
do jovem rico. Muitos de vocês conhecem essa passagem. E esse jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta para ele. Isso está lá em Mateus 19. Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Então, a mentalidade já do jovem. Né? Então, assim, na mente dele ele já fazia muita coisa boa. Então, o Senhor, talvez ele queria que Jesus falasse, não, tu já está tranquilo. Né? Tu já fez tudo o que precisava. Né? Você é um cara bom. Tal. O que eu posso fazer de bom para receber o reino do céu? E Jesus respondeu para ele, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Então Jesus aqui está tirando essa capa, essa aparência externa desse jovem para mostrar quem realmente ele é. E está dizendo para ele, e diz para ele, então guarda os mandamentos. Ele, quais mandamentos, Senhor? Honra teu pai e tua mãe, ama o seu Deus sobre todas as coisas, não adulterarás, não matarás. Senhor, todas essas coisas eu já guardo. Né? Ele mantendo aquela aparência de que, nossa, olha como eu sou bom, Senhor. Ele falou, não, então Jesus falou, então vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Esse jovem, diferente da samaritana, ele vira as costas e vai embora, porque ele se entristeceu com aquilo. Mas Jesus queria se relacionar com a pessoa que estava atrás daquilo, que ele estava expondo, né? Como aquele cara perfeito que guarda todos os mandamentos. A samaritana, Jesus olha para ela e fala, expõe ela ali, para que ela enxergue quem ela é. E a partir disso, a gente vê que ela segue depois para Samaria e testemunha a favor de Cristo, e muitos de Samaria creram, porque ela dizia que ali havia um profeta que havia revelado coisas sobre ela que ninguém sabia. Então nós precisamos ser honestos sobre quem nós somos com Deus, nós precisamos ser verdadeiros, sem trapaças. Então, o orgulho, a soberba, a vaidade, a arrogância, a autossuficiência, tudo isso, gente, que eu sei que muitos de nós carregamos isso, tudo isso pode funcionar até no teu relacionamento com a outra pessoa, teus relacionamentos interpessoais, né? Então você monta talvez uma estrutura de quem você quer ser, quer aparecer, ser, né? Uma pessoa forte, e com as pessoas essas relações até funcionam, mas com Deus não funciona. Deus só conversa e ouve com pessoas de verdade, não com pessoas que estão vestindo uma aparência externa. Deus só ouve pessoas arrependidas, que reconheçam que são pecadores. Deus não aceita adoração de barganha, nem de troca. Deus não recebe adoração de mentira, somente de verdade. Amém? Nós precisamos mostrar para Deus quem nós somos quando nós nos achegamos a Ele. Então, nós, como eu falei, nós muitas vezes queremos mostrar uma pessoa diferente que nós somos, inclusive com Deus. Mas isso não funciona com Ele. Na nossa sociedade atual, quanto mais alto se sobe nessa sociedade, mais inacessível a pessoa se torna, não é verdade? Assim, quanto mais poder, ou o cargo, dependendo do cargo da pessoa, se ela é uma autoridade, quanto mais ela sobe, mais inacessível ela se torna. Mas diante de Jesus, nada disso importa. Quais os nossos títulos, os nossos cargos, nós devemos nos achegar a Jesus com toda a verdade de quem nós somos, pecadores. Então, não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa se você é um empresário bem-sucedido, se você é um empregado, se você é um super advogado, se você é o prefeito ou se você é o presidente de um país. Aqueles que quiserem se mover em direção à adoração a Deus devem reconhecer quem são de verdade. Porque a nossa natureza não foi feita para guardar coisas, sabe? Nós temos uma tendência a revelar quem somos, mas nós gastamos muita energia sufocando tudo isso. Isso muitas vezes nos adoece, isso gera culpa, isso vai nos adoecendo. Então, novamente, nós precisamos falar para Jesus quem nós somos de verdade, através do Espírito. Somente Ele tem a solução para essa nossa natureza pecaminosa, que habita em nós. E se existe um lugar
que nós devemos ser capazes de ir com todos os nossos pecados, com todas as nossas culpas, com todos os nossos sentimentos expostos, esse lugar é até Deus. Esse é o lugar, meus irmãos, onde você pode ir com o teu coração rasgado e dizendo: Deus, olha para mim, olha quem eu sou. E claro que Deus sabe quem você é, mas Deus quer que você enxergue quem você é. Deus quer que você enxergue o que há em você para que através dele possa acontecer uma transformação. Então, nós precisamos nos voltar a Deus em adoração, em espírito e em verdade. E se você parar para pensar, a maioria das nossas orações hoje em dia, pense comigo, na verdade não são orações, são reclamações da forma como Deus está conduzindo o mundo e as coisas e a sua vida, não é? As nossas orações poderiam se resumir nisso, a maioria, talvez. Na verdade, é uma reclamação, Deus, de como que o mundo está indo, como que a minha vida está indo, de como que o Senhor está conduzindo as coisas. Não estou gostando. Quantas vezes nós nos chegamos a Deus reconhecendo quem nós somos, mostrando para Deus, dizendo: ó Deus, é assim que eu sou. Nós carregamos uma aparência, é isso que nós fazemos todos os dias nas redes sociais, né? Nós colocamos lá, a gente expõe uma aparência que na maioria das vezes não é verdadeira, né? É um flash diário, é o melhor flash do teu dia, está lá, né? E com Deus é o contrário, gente. Pega o pior flash do teu dia, é isso que você tem que levar para Deus, porque é só Ele que pode tratar isso. O pastor Gale, no livro Estilo de Jesus, ele escreveu um breve texto sobre essa aparência perfeita que nós carregamos muitas vezes, e diz o seguinte, gostaria de ler para vocês. De alguma forma, nós pressupomos que a igreja é a instituição do indivíduo perfeito, em vez de ser a do penitente. Essa tentativa de manter a aparência levou a igreja à crise de honestidade, na qual a realidade foi por água abaixo na tentativa de projetar um facsímile do ideal. Enquanto isso, esperamos desesperadamente que a verdade não seja descoberta, que a fachada seja aceita. Em nome de Cristo, cobrimos nossos pecados e falhas e crucificamos aquele que ousar gritar infâmia e trazer nossos erros à luz. Então, é isso que nós fazemos, né? Como o amigo meu falava assim: a igreja é igual curva de rio, só para a tranqueira, né? Gente, eu amo vocês, eu não quero ofender, tá? Quero que vocês me entendam. Mas eu quero que entenda que aqui é o lugar para a gente ser curado e tratado. Tem pessoas fantásticas e excepcionais que eu conheço aqui, que são maravilhosas, e chega a pessoa de tudo quanto é tipo, e não existe pessoas irrecuperáveis para Deus. Então, você talvez se conhece, você talvez sabe que tem carregado uma capa, uma máscara de uma certa perfeição que não condiz com a realidade. E é para Deus que você deve confessar isso. Abra o teu coração para Deus e diante do Senhor nós não escondemos mais quem nós somos. Nós não cobrimos mais a nossa face. A partir de Jesus nós nos achegamos a Ele porque todos os nossos pecados foram pagos na cruz. Então, a partir de agora nós somos perdoados e nós somos chamados a uma nova vida. Gostaria de ler um último texto da Palavra de Deus com vocês. Eu já estou caminhando para encerrar. 2 Coríntios 3,18, se vocês quiserem abrir comigo. Segunda Coríntios 3,18. E diz assim: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então,
Nós hoje estamos diante do Senhor com a nossa face descoberta, meus irmãos. Nós mostramos quem nós somos de verdade. Nós adoramos o Senhor em espírito, nós adoramos o Senhor em verdade, e não só em verdade através da palavra e através de Jesus Cristo, mas mostrando verdadeiramente quem nós somos, as nossas falhas. Então, e a palavra diz que a glória do Senhor, essa glória gigantesca que a gente não tem como mensurar, ela vai nos transformar, nós somos transformados de glória em glória, e essa glória reflete na nossa face, a ponto de as outras pessoas observarem a glória de Cristo através da sua vida. Não porque nós temos uma glória própria, mas porque através da glória de Deus refletida em nossas vidas, nós com a nossa face descoberta, as outras pessoas, o mundo, vamos chamar aqui o mundo, as pessoas que não conhecem a Cristo, olham para você e conseguem enxergar a glória de Deus minimizada na tua pessoa. Isso é algo grandioso e maravilhoso que Deus nos proporciona, a ponto de uma pessoa olhar para nós e poder ver um pouco de Deus. Não é? Nós que carregamos essa nossa natureza pecaminosa, nós podemos refletir a glória de Deus. Mas nós não podemos diminuir, se nós não adorarmos a Deus, nós diminuímos a glória de Deus de forma alguma. O C.S. Lewis escreveu: o homem não pode diminuir a glória de Deus recusando-se a adorá-lo, assim como um louco não pode apagar o sol rabiscando a palavra escuridão na parede de sua cela. Então, é claro que a glória de Deus, que é maravilhosa e que é imensurável, ela não pode ser diminuída simplesmente porque nós não o adoramos. Mas um pouquinho da sua glória pode ser refletida através das nossas vidas para as outras pessoas, se nós o adorarmos. Como que nós o adoramos? Nos achegando a Ele com sinceridade de coração, mostrando quem nós somos e mostrando o quão pequeno nós somos. Entenda isso, que eu convivo comigo, e eu sei que em determinados momentos da nossa vida a gente se acha alguma coisa. A gente acha que a gente tem poder de alguma coisa. E você convive com você sabe. Quando você faz alguma coisa que é uma coisa talvez legal, boa, assim, você fala, nossa, será que eu sou bom mesmo? E a gente se acha grande. E se a gente pensar em questão de tamanho, de matéria física, sabe uma coisa interessante? Os cientistas calculam que se a gente somar toda a matéria física dos planetas, das estrelas, de todos os planetas, e do sistema solar, de todo o universo, toda a massa matéria, isso corresponde a cerca de 0,1%. De todo o universo que existe. Ou seja, 0,1% é matéria, o resto é vácuo. Isso você consegue mensurar, você consegue pensar agora na grandeza de Deus. Tudo isso que você conhece não na Terra, tudo isso que existe de matéria no universo é 0,1%, o resto é vácuo. Então, o que representa nós, gente? Uma pessoa. Quero que você pense isso. Uma pessoa em questão de tamanho físico, de matéria. Pelo arredondamento aí da matemática, a gente nem existe. Se for pegar... Então, assim, é 0,00001 é redondo, é zero. Então, tecnicamente, eu nem existo. Falando em matéria física. Mas olha o absurdo do que Deus é. Do que Ele fez. Ele reduz... Deus se reduz, através de Jesus, o próprio Deus, para o nosso tamanho. E vai e sofre numa cruz por nós. Então, nós que somos um ser tão minúsculo e talvez insignificante, Deus se move de uma maneira assustadora ao nosso favor. Deus se move de uma maneira, eu digo assustador porque é algo que nós não podemos compreender. Ele se move na tua direção e não só isso, Ele cria um acesso para que um ser como nós possamos adorá-lo. E não só adorá-lo, como refletir a glória dele. Essa glória que nem o próprio universo é capaz de representar. A qual um homem não poderia ver a sua glória e permanecer vivo. Mas então Ele abre esse caminho através de Jesus Cristo, para que nós o adorando,
nós refletimos minimamente a sua glória para as outras pessoas. Isso não é maravilhoso, meus irmãos? E eu quero então te encorajar nessa noite, e para que nós vamos cantar mais uma canção, que você tivesse esse tempo de adoração com Deus, em espírito e em verdade. E que você mostre a verdade de quem você é para Deus. Abra o teu coração, rasgue o teu coração e diga para Ele. É claro que Ele sabe quem você é, mas você precisa assumir quem você é para que Ele possa te transformar. Amém? Ele vai gerar essa transformação na sua vida. E toda essa grandeza, essa majestade de Deus está acessível através de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos?